Muito bem, então vamos procurar analisar como se obtém a função do peso linear com distribuição longitudinal ou distribuição axial. Bom, por que é importante obter esta função? Porque a partir da função que corresponde ao peso linear com uma distribuição axial, vai facilitar na hora de obter os esforços internos quando temos um determinado elemento estrutural submetido a um carregamento axial. Então vamos supor o seguinte exemplo. Vamos supor que venhamos ter aqui um tronco de cone. Então poderia ser um poste. E este tronco de cone que está em perspectiva, temos o seu peso específico correspondente a 2.500 kg/força por metro cúbico. E, além desta perspectiva, vamos ter também uma vista frontal e uma vista superior deste objeto, desta estrutura. Então, temos aqui a vista frontal, temos uma altura de 5 metros e temos que a base corresponde a um valor de raio 1 e a parte superior corresponde a um valor de raio 0,5. Bom, primeiro, então, para determinar esta função do peso linear, temos que verificar a questão do volume e também a questão do peso desta estrutura. Então, a gente pode pensar o seguinte: podemos aqui caracterizar os eixos de referência. Então, temos o eixo Y e o eixo X. Por que desta forma? Porque queremos caracterizar a situação de um carregamento na direção do eixo X, ou seja, neste eixo longitudinal. Por isso que procuramos caracterizar esse eixo como sendo o eixo X, porque a variável que vamos procurar utilizar é a variável X. Bom, sabemos que o peso específico do material corresponde ao peso pelo volume. Então, sabemos que se o peso específico é o peso pelo volume, então o peso correspondente da estrutura vai ser o valor de 2.500, que é o peso específico, vezes o volume. Então, em um primeiro momento, temos que determinar o volume deste objeto. Bom, como vamos determinar o volume? Bom, podemos pensar o seguinte. Podemos pensar que, se cortarmos esse tronco de cone, vamos ter a área da seção transversal. Então, esta área da seção transversal é uma circunferência. Esta circunferência, a área dela é πr². Esta altura correspondente daqui corresponde a uma parte infinitesimal correspondente da altura. Um exemplo, se a gente fosse analisar a altura correspondente desta seção transversal, teríamos um cilindro infinitesimal. Então, se cortarmos este objeto, vamos ter esta área e a altura desse cilindro infinitesimal, teríamos o valor de dx. Então, o volume correspondente infinitesimal, dV, seria a área correspondente, πr², vezes 1 dx. Desta maneira, podemos concluir que o volume estabelecido vai ser a soma desses volumes infinitesimais. Então, o volume será a integral de 0 a 5, que queremos integrar, para saber todo o volume desta estrutura, da área correspondente da seção transversal, vezes dx. Bom, então, o volume, vamos realizar esta soma de vários volumes infinitesimais. Então, a gente pode ajustar aqui que o volume será a integral de 0 a 5. A área é πr², que é a área correspondente desta circunferência, vezes o valor de dx. Dx é a altura deste cilindro. Bom, o que acontece? Para obter o volume, a gente tem que obter o volume em função da variável x. Então, esse R tem que ficar em função de x. Bom, para isso a gente pode analisar esta vista frontal. Então, esta vista frontal, temos que
o raio correspondente ele é idêntico ao valor de y. Então, para cada raio que eu vou obter aqui, é um raio em função, ele é equivalente ao valor de y. Então, posso escrever que o y correspondente é igual a r. Por que isso é importante? Porque y tem como determinarmos em função de x. Ou seja, basta determinar a equação desta reta. Então, esta reta daqui, y em função de x. Então, temos esta reta, temos que encontrar o quê? O coeficiente angular da reta e o coeficiente linear. Então, com isso, a gente pode escrever que o y correspondente é o y de uma reta, então y é igual a mx mais b. Bom, se y é igual a mx mais b, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a taxa de variação da vertical em relação à horizontal. Só que agora está invertido os eixos, então a taxa de variação na vertical corresponde a esta distância na horizontal. Então a variação correspondente aqui é de 0,5, ou seja, esta reta está variando 0,5 nesta direção em relação à sua altura, que é 5. Então, o coeficiente angular vai ser 0,5 divididos por 5. Mais 0,5, que é o coeficiente linear, onde encontra-se o eixo y. Então, temos que y, o valor de y, será o valor de 0,5 divididos por 5, que é o coeficiente angular da reta. Claro que está no sentido oposto, e em função do posicionamento dos eixos. Então, o volume correspondente será a integral. Então, vamos ter aqui a integral do valor estabelecido de π, que multiplica o valor do raio, mas o valor do raio é idêntico a y, e y em função de x. Então, vamos substituir todo o valor de raio por esta equação daqui correspondente. Então, temos π, que multiplica quem? Multiplica 0,5 divididos por 5, que dá 0,1, x mais 0,5. Todo este termo elevado ao quadrado, porque o raio está elevado ao quadrado, então o y deverá ser elevado ao quadrado. Como o y é em função de x, elevamos toda esta expressão ao quadrado. Então, com isso, vamos ter que o volume deste objeto corresponde à integral de 0 a 5, π, correspondente ao valor de... Aqui podemos estabelecer, como temos dois termos elevado ao quadrado, então 0,1x ao quadrado, 0,01x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vamos ter 0,1x, e mais o quadrado do segundo termo, que é 0,25. Somente para deixarmos a expressão desta maneira. Então, podemos ajustar aqui e escrever que o peso, se o peso é 2.500, que é o peso específico, vezes o volume, então a gente pode deixar esta expressão. Basta multiplicar o 2.500 pelo volume. O volume é todo este termo. Então, o 2.500, ele fica, em um primeiro momento, fora da integral, mas podemos deixar dentro da integral, fazendo parte do integrando de todo esse termo, certo? Porque é uma constante. Então, se o peso é 2.500 vezes volume, podemos escrever que o peso é toda essa expressão vezes 2.500. Então, podemos escrever que é 2.500 π vezes o valor de 0,1x ao quadrado, mais 0,1x, mais 0,25. Bom, mas como vamos relacionar com peso linear? Bom, a gente pode pensar o seguinte, que o peso linear é a razão do peso por um comprimento. Bom, se levarmos para a parte infinitesimal, a gente pode escrever que o peso linear é a diferencial do peso, um peso infinitesimal, divididos por um dx. Então, a gente pode escrever que dp será PL vezes dx. Concluímos o quê? Que o peso estabelecido
corresponde à integral de PL vezes dx. Aqui a gente deixa a integral dos dois lados, por isso que a integral de dp vai ficar p, e a integral de PL dx deixamos desta maneira. Então, a gente pode concluir que o peso é a integral da distribuição, do peso linear com distribuição longitudinal. O que significa? Significa o quê? Que o peso estabelecido por esta integral significa que se o PL é o integrando, então todo este termo daqui é o PL. Então, o peso linear com distribuição longitudinal corresponde ao termo que está no integrando. Tá? Essa parte daqui corresponde ao integrando. Então, desta maneira, temos a distribuição linear ao longo de toda a estrutura. Então, a gente vai procurar simplificar esta estrutura. A gente pode deixar caracterizada esta estrutura desta forma. Então, a gente vai deixar esta representação, estas setas, que caracterizam o peso linear. Então, desta maneira, esta distribuição daqui corresponde a esta função, ou seja, a função de distribuição longitudinal, ou distribuição axial ao longo da estrutura. Bom, a partir disso, dá para plotarmos esta equação. Então, a partir desta equação, facilita bastante a obtenção dos esforços internos. Eu quero saber onde tem tração, onde tem compressão, eu tenho que saber a equação correspondente de uma distribuição axial. Com isso, a gente pode plotar esta função, estabelecendo da mesma orientação. Então, a gente pode ajustar aqui, que a orientação de PL vai ter esta mesma orientação de Y. E o X vai ser ao longo da distribuição longitudinal. Com isso, plotamos o gráfico e verificamos o comportamento do peso linear com distribuição longitudinal. Então, quando o x é zero, ao substituirmos aqui com o valor zero, vamos ter este valor de 1962,5. Quando substituímos x igual a 5, vamos ter o valor de 7.850. Com isso, temos o gráfico correspondente, que é uma parábola. Então, podemos plotar este gráfico, representar um esboço desse gráfico. O que significa este gráfico? Significa que, se integrarmos esta função correspondente, vamos ter o peso de toda a estrutura. Ou seja, o peso corresponde à integral desta distribuição linear. Então, se o peso corresponde à integral, ao realizar esta integral correspondente, então é uma integral simples, é de um polinômio. Então, temos 2.500π, podemos remover para fora da integral. A integral de 0,01x ao quadrado é 0,1 que multiplica x ao cubo sobre 3, mais 0,1x ao quadrado sobre 2 e mais 0,5x. Então, ao realizar esta integral, temos que o peso de toda a estrutura corresponde a 22.907 kg/força. Ou seja, se integrarmos toda esta função, PL, esta área correspondente é o peso de toda esta estrutura. Então, ao termos esta equação, essa função, nos facilita. Eu quero determinar o peso no valor correspondente em x igual a 3. Basta estabelecer os valores caracterizados. Tá? Então, a gente consegue obter esses valores de uma maneira direta. Então, aqui somente para ajustar. O peso é a integral de PL. PL é todo esse termo. Agora eu estava visualizando. Só vamos remover aqui esta integral, porque o PL é o que está dentro da integral. É somente o integrando. Tá? E o peso, sim, é a integral de todo o PL. Então, com isso, temos o valor correspondente. Isso vai facilitar bastante na hora da obtenção dos esforços internos.